flash mobs são mobilizações instantâneas organizadas por um grupo de pessoas que se reúne para fazer alguma atividade específica. Por exemplo, um grupo de pessoas se reuniu num dia para fazer uma guerra de travesseiros em vários locais no mundo todo, cada uma em cada cidade num local específico. Outro exemplo é o Dia Mundial Sem Calças, em que pessoas no mundo todo também andaram de metrô sem calças. O último exemplo que mais está fazendo sucesso na internet de flash mob foi o caso do aniversário da apresentadora americana Oprah Winfrey. Nesse dia, 22 mil pessoas que assistiam o show de aniversário dela, com a banda Black Eyed Peas, se juntaram e fizeram uma coreografia surpresa para ela. Ela ficou muito emocionada com essa apresentação que ela não esperava nunca. Existem várias formas de se utilizar o flash mob como ferramenta de marketing. A primeira delas seria filmar uma ação de flash mob e transformar essa ação numa campanha de propaganda. A operadora inglesa de telefonia T-Mobile fez isso com muito sucesso. Porque a energia contagiante do flash mob é uma coisa que fica muito boa num comercial de televisão. Um outro exemplo de como poderia se utilizar essa ferramenta no marketing seria o sampling durante um flash mob. Então a empresa descobre que está sendo realizado um flash mob, ou vai ser realizado um flash mob muito grande no determinado local, e vão ter milhares de pessoas naquele local, e então essa empresa leva o seu produto, um suco, um refrigerante ou um biscoito, como uma forma simpática da marca estar inserida no flash mob. O risco das marcas organizarem elas mesmas no flash mob é o de ficar uma coisa forçada. E o flash mob por si só ele tem que ser uma coisa espontânea, natural. Então, a minha sugestão é que as marcas entrem nos flash mobs que estão acontecendo e não tentem elas mesmas criar flash mobs. Por que as pessoas participam de um flash mob? Essa é uma boa pergunta, difícil de responder, mas tem algumas hipóteses. A primeira delas é porque elas querem aparecer. Então a pessoa participa de um movimento que de repente vai ser um sucesso na internet, vai virar um vídeo viral e ela fala: eu participei desse flash mob, eu estive sem calças no metrô e eu apareci nesse movimento na internet. A segunda delas seria pertencer a um grupo, então fazer uma atividade em conjunto, aquela necessidade básica das pessoas de pertencer a um grupo. E a terceira delas seria uma coisa meio gozadora, meio tirar um sarro de quem está ali. Então, você está numa estação de trem e, de repente, 1000 pessoas param como estátuas. Aquelas pessoas que estão passando ficam tentando entender o que está acontecendo. Então, é uma coisa meio uma brincadeira com as pessoas que estão passando. É uma coisa um pouco subversiva, mas um subversivo leve. Uma brincadeira mesmo. Os flash mobs têm crescido muito de um ano para cá no mundo todo. No Brasil, a gente teve algumas atividades, como, por exemplo, a Guerra de Travesseiros, que foi feita no Ibirapuera. E agora, a apresentadora Didi Wagner, do canal Multishow, está com um programa chamado Mob Brasil. Nesse programa, ela dá uma tarefa para 5 estudantes de universidade. Eles precisam organizar alguma atividade específica e convocar amigos pela internet ou por telefone para participarem desse flash mob. E esse programa é bem interessante porque ele está difundindo bastante a ideia do flash mob entre os brasileiros. Mais do que uma tendência de marketing, os flash mobs são uma tendência de comportamento. O que acontece é que as marcas que estão entendendo essa tendência de comportamento podem se utilizar disso como uma ferramenta de marketing e de marca. Então, captando flash mobs, participando de flash mobs. Eu acho que esse que é o segredo das marcas inovadoras. Elas estarem antenadas, entenderem e perceberem essa tendência de comportamento e saberem se utilizar disso de forma leve e inserida no contexto do flash mob.